estamos na série O Ensino Universal dos Espíritos. Hoje é o 20º programa. Que Deus nos abençoe neste momento divino, que o Cristo que encontre em nós as predisposições que nós vamos colocar à disposição e que os benfeitores que nos amparam, que nos acolhem neste instante, possa também contar com a nossa fidelidade às intuições, às inspirações, para que nós possamos trocar palavras, diálogos, experiências. Por que palavras, diálogos? Porque eu posso enviar para o teu universo apenas uma palavra, uma chave, uma senha. Podemos dialogar, podemos trocar experiências, porque no processo de meditação, que vai ser o nosso tema de hoje, medir a ação, nós vamos falar de respiração, de relaxamento, de concentração e da meditação em si. Então, que Deus abençoe a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Em especial, Anderson Castro, que está nos conduzindo para que possamos chegar até você. Então, inspirem com suavidade profunda e serenamente. Se acalme, relaxe, concentre a sua ação naquilo que você pretende compreender mais amplamente. Então, de acordo com esse relaxamento, nós vitalizamos ou revitalizamos o nosso próprio organismo psicofísico. Com o relaxamento, abrimos os espaços no nosso psiquismo para que a interação de nossa consciência com a nossa realidade periférica ocorra com outras consciências até nós, por sua vez. Ao mesmo tempo, concentrarmos na ação. O que pretendemos com esse propósito? Concentrar energias num ponto do corpo, dos corpos, do nosso mundo psíquico e emocional, ou simplesmente silenciar a própria mente, intencionando mergulhar na própria consciência, inicialmente no processo que chamamos de oração. E depois que acontecerá transfusão de alma, ou seja, o mergulho na própria consciência. Então eu vou emergir, é de lá para cá. Então eu vou imergir na própria consciência. E eu me deixo conduzir sem resistências, sem preconceitos, sem medos. Simplesmente eu desejo ser. Então, nosso mais profundo e sincero agradecimento a vocês, telespectadores, teleouvintes, as nossas emissoras parceiras, a TVC de Três Lagoas, a Rádio Web Portal da Luz, TV Web de Frutal, e vocês que nos acompanham no canal do YouTube, também pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E hoje vamos falar então de meditação. Pode ser esse mergulho íntimo ou a meditação à luz do dia. Então, para começarmos, além de agradecer ao Luiz Carlos, mais uma vez, pela oportunidade, então você pode tecer as suas considerações após o seu cumprimento aos nossos telespectadores e depois vamos trocar ideias. Então, gratidão eterna pela oportunidade de estar novamente em seus lares. A meditação é algo tão profundo que em alguns segundos eu estava fazendo outra coisa em outro lugar. Hoje eu já consigo um pouquinho a mais do que antigamente. Até você lembrou num dos programas aí que tinha um amigo aí que na meditação, em alguns segundos de meditação, ele já estava consertando a porta do carro dele, né? E a meditação ficava para lá porque ele não conseguia manter em silêncio, né, essa mente tão preocupada, tão perturbada com as coisas do dia a dia. E aí você falou também aí um pouquinho dessa meditação à luz do dia, que seria já de um estado, já de uma consciência ativa.
aquele ser que já despertou um pouquinho, que talvez até nem consiga fazer essa meditação oriental, esse desligamento, mas já consegue uma meditação à luz do dia, respeitando todos os seres, e onde quer que ele esteja, ele está presente. Então vamos lembrar esses dois lados dessa meditação aí. Mas, como nós já falamos em outros programas, em outros momentos, em outros lugares, a respiração é essencial, o saber respirar. Então, respirar calma, lenta e profundamente, a ponto de respirarmos 7 vezes por minuto, e não de 14 a 20 vezes por minuto, que é o que normalmente se pratica. Então, o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele vai trazer a essência do Evangelho, como vitalidade, a força como lei e, ao mesmo tempo, a própria vida, porque ele está carreando a natureza para dentro de nós. E a intenção com esta respiração é acalmarmos o mundo físico, psíquico, emocional. E às vezes até moral e espiritual, porque eu estou interagindo com todas as frequências de vida. Da natureza. Então a intenção é isso, eu estou inspirando algo enobrecedor e expirando, devolvendo à natureza aquilo que seria perturbador inicialmente. Então a intenção, ao concentrar na ação, porque eu faço essa respiração, quando eu parto para o relaxamento, eu já estou exercitando ao mesmo tempo concentração. Porque para relaxar uma parte do corpo, eu preciso concentrar minha ação naquela parte, imaginando os espaços psíquicos e até físicos se abrindo, para que esse energismo que eu intenciono trazer para acalmar, para vitalizar, para pacificar, possa encontrar a ambiência. Então, respiração, relaxamento, depois eu concentro a minha ação. Vamos bem devagar. Então, acompanhe para você ver como que é fácil. Então, você não vai se preocupar com velocidade, com quantidade por minuto. Inicialmente, não. Apenas respire profundamente. Vamos lá. Inspire. Segura um pouquinho. Expire. Inspire. Segura um pouco. Expire. Nessa cadência que eu estou falando, vai dar mais ou menos 7 vezes por minuto. Agora nós vamos inspirar e imaginar, não vamos agora ficar preocupados em inspirar, segurar e expirar. Agora inspire, acompanhando o ar entrando pelas suas narinas, festejando em seus pulmões, mergulhando na corrente sanguínea e viajando para o corpo. Mais uma vez, o ar entra pelas narinas, chega à intimidade dos pulmões, mergulha na corrente sanguínea e viaja para o corpo. Agora, esqueça esse processo também. Então agora, concentre na sola dos seus pés. E agora, viaje mentalmente pela respiração, corrente sanguínea, e vai até a planta dos pés, até a sola dos pés, e abrace amorosamente e ordene que relaxe. Depois com os tornozelos, com as pernas, com os joelhos, com as coxas, a região do baixo ventre, abdômen, tórax, ombros, braços, pescoço, cabeça. Calmamente, vai abraçando e ordenando que relaxe. Se alguma situação te perturba no corpo, convide o universo mental, perispiritual, psíquico e físico a concentrar a ação naquele órgão, naquele sistema, naquele setor, para acalmá-lo. Então, se tiver um órgão com perturbação enfermiça, convidá-lo para que ele volte à normalidade. Se tiver uma emoção como a ansiedade, a insegurança, abrace-as e convide-as a mudar o curso de insegurança
para segurança, de ansiedade para autoconfiança e assim por diante, de desespero para esperança, de dúvida para fé. E ao mesmo tempo que vamos inspirando, relaxando, concentrando, e agora a minha intenção é sair do mundo objetivo e mergulhar no mundo subjetivo. Ou seja, sair do mundo periférico, do consciente, do subconsciente, do inconsciente até do universo perispiritual e físico, do meio em que me encontro. E a intenção é criar uma ambiência no consciente, eu com as minhas ideias, você com as suas, nós com as nossas ideias, emoções, sentimentos, criar uma ambiência no mundo consciente, na mente, com a nossa inteligência, pensamento, imaginação e os sentimentos valorosos. Com esse gesto, nós vamos mergulhar no nosso subconsciente e pacificá-lo, ressignificá-lo. Antes agitado, respirando de 14 a 20 vezes. Agora a ordem é criar um condicionamento novo, um hábito novo, um instinto novo, para respirarmos 20 vezes por minuto. Para manter em vigília e o corpo descontraído, relaxado espontaneamente. Concentrando a nossa ação e o nosso estado de presença naquilo que estamos fazendo. E a partir do momento que chegamos a esse estado de respiração consciente, relaxamento condizente, concentração coerente. Agora, eu estou pronto para analisar o fenômeno como observador. Eu apenas agora vou observar com os sentimentos, sem usar a razão, sem usar a inteligência, sem usar o raciocínio. Eu estou transferindo ou transfundindo a minha alma para dentro daquilo que eu quero compreender, seja do meu corpo físico, seja psíquico, emocional, no universo perispiritual, seja na minha própria alma. Agora eu quero entender a essência das coisas. E a causa de todas as coisas em nós é a nossa própria consciência. Assim que fazemos isso, a cada estado de presença inteiro naquilo que se faz, a cada relaxamento, concentração e respiração, eu estou capacitando-me para esse mergulho íntimo. E a partir do momento que eu vou pensando, respirando, relaxando, concentrando, aí eu começo agora a sentir, a observar o que acontece, o que chega à própria mente, o que chega aos meus sentimentos, o que chega ao meu mundo psíquico e emocional, o que chega ao mundo perispiritual e físico. Eu sou um observador atento. Então não é difícil, só que tem que ser por etapa. Eu começo respirando, após ter consciência disso, eu começo, depois sigo para o relaxamento, depois concentrar-me na ação, que é o estado de presença, meditação à luz do dia, já enquadra nisso aí também, e depois o esquecer o mundo periférico, intencionando mergulhar na essência, no mundo causal. Compreendeu? Senão a gente vai trocando ideias. Tem alguma pergunta a respeito? Aqui ainda não tem, nós temos no uma WhatsApp. pergunta que cabe para esse momento. Aqui no WhatsApp. Né? Então temos uma pergunta a respeito da meditação e da oração. A meditação deve ser de grande valia para melhor orarmos, creio eu. Tem alguma sugestão? É o nosso amigo José Carlos Fontes. Bom, José Carlos, vamos orar e depois vamos meditar. Então eu vou orar nesta água. Então o processo de oração é a iluminação de dentro para fora. Então eu estou trazendo algo da minha essência para alterar a estrutura dessa água.
Então eu tenho um planejamento. Eu quero enriquecer esta água para servir de um alimento mais potente ou de um medicamento. Oração. Então, hora de ação. Eu vou colocar em pauta o meu próprio patrimônio. Prece. Tem uma pergunta também que alguém perguntou. Explique-me a diferença entre oração e prece. Então, quando queremos entrar um tanto mais na toca do coelho, enxergamos sutis diferenças. Veja uma delas. Oração não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É poder, é vibração, é energia. Ou melhor, refazendo. Isso é André Luiz em Missionários da Luz. A prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. Porque se imagina louvar, pedir, agradecer. E tudo isso é para fora. Então, não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É poder, é vibração, é energia. Agora, quem ora mobilizando os seus próprios recursos, então ficou bem claro. Oração é quando eu mobilizo os meus próprios recursos. Agora, a prece, não sendo um disco de fácil repetição, eu vou pedir, louvar e agradecer. Mas sempre é para um terceiro. E é esse terceiro que vai inspirar-me. Por meio da prece, que vem de presciência, saber por antecipação na porta que eu vou bater, eu vou reconhecer a grandeza da paternidade cósmica, a sua onipotência, onisciência, onipresença. E ela trabalha sempre, Jesus trabalha também. Então, louvar é isso. E precisa ser na ação, porque eu também sou onisciente como espírito da minha realidade periférica, onipresente, eu estou em cada partícula dos meus veículos de expressão, como consciência imortal, e ao mesmo tempo, desta onisciência e onipresença, onipotência, eu tenho o poder para reconstruir o meu cenário. Então, isso eu reconheci na paternidade cósmica e reconheço em mim. Então, eu só posso louvar a Deus na ação, mostrando a minha onipotência, a minha onisciência, a minha onipresença. Se eu desconheço essa realidade em mim, eu preciso do processo meditativo, porque orar é um processo de iluminação de dentro para fora. Então, eu mergulho mesmo sem compreender e intenciono iluminar-me com alguma coisa, com alguma força intuitiva dos meus potenciais inatos de dentro para fora. Agora, a prece, eu vou criar uma ambiência no plano mental com a minha inteligência, meu poder imaginativo, a minha capacidade criativa, que é o meu pensamento, e eu espero as inspirações, aquilo que eu não possuo, ou estou batendo em outras portas. Mas todas as vezes que formos fazer uma prece, pedindo ajuda para alguém, os primeiros recursos que vão ser desarquivados, se eu estiver, serão os meus. Essa informação é de Miramês, na obra Horizontes da Mente. Então, se eu pedir para Miramês uma inspiração para compreender ou resolver uma pauta, ele vai levar-me ao encontro da minha essência. E eu vou voltar da minha essência fecundado com esses potenciais inatos. Isso é Leon Denis, também na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, também na obra Depois da Morte, e em outras também. Então, oração, eu vou mobilizar os meus próprios recursos. Prece, eu vou bater em outras portas. Nós estamos usando essas duas nomenclaturas no próximo livro para uma didática mais aprofundada. Então, quando eu vou orar, porque orar é iluminar-se de dentro para fora. Joana de Ângeles. Então, está claro. Então, oração é um processo de iluminação de dentro para fora. Agora, quando eu bato em outras portas, nós estamos usando prece. Eu sei em qual porta vou bater
para trazer para o meu mundo, porque isso também, a informação complementar é de Miramês em Horizontes da Mente. Então, quando a mente não encontra na consciência os valores inatos, ela tem autoridade ou autorização para bater em outras portas e receber as diretrizes, as inspirações. Está mais ou menos claro? Então, meditação não é periférico. Eu relaxo, eu respiro, eu relaxo, eu concentro e depois eu vou esquecer todo o mundo racional, psíquico, emocional, perispiritual e físico e vou me deixando levar às profundezas da minha própria essência. Como que eu faço isso? Somente a intenção, à luz do amor incondicional, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas que vise o bem do contexto. Quanto mais nobre as minhas intenções, quanto mais extensos os benefícios com essas intenções, mais profundo eu mergulho na minha causalidade. E ao mesmo tempo, se eu não encontrar em mim, busco em outras frequências mediante aquilo que se propõe. Porque um pensamento bem arquitetado me conecta com todas as minhas vivências, segundo Allan Kardec em Obras Póstumas, com todos os seres dentro de um mundo, buscando inspirações, e com todos os seres em todos os mundos para tal objetivo. Creio que está mais ou menos claro a meditação e a oração, né? E a oração e a prece, e ao mesmo tempo relaxamento, respiração, concentração. Vamos dar um exemplo de concentração. Então, eu inspirei. Eu estou explicando isso detalhadamente no próximo livro. Eu inspirei vitalizando o meu próprio corpo. Trouxe elementos novos através da inspiração. Devolvi elementos perturbadores através da expiração. Fui permeado por novas forças e, ao mesmo tempo, quando entra essas forças harmônicas, as que não condizem com a harmonia, desocupa a ambiência. Segundo momento, agora eu vou abrir espaços mais amplos para que outros elementos da minha própria realidade íntima e do meio possam permear-me, somar, ser um comigo. Agora eu vou concentrar minha ação no joelho. Eu posso tocar ou mentalizar. Se um joelho estiver frágil e outro normal, eu toco no normal e imagino o frágil e estou pedindo para que o joelho normal ajude o que está fragilizado. É como se fosse um download para quem entende de informática ou transmissão de um arquivo por Bluetooth. Estou transferindo energias daqui para cá. Ao mesmo tempo, eu posso concentrar minha ação dentro da medula óssea. Posso imaginar os fêmures, a bacia, essa região no adulto é onde tem mais células-tronco, embora elas estejam espalhadas no corpo inteiro. Então, eu mergulho mentalmente dentro da bacia, dentro dos fêmures, e convoco as células-tronco a viajar para o joelho lesado. Então, eu mergulho dentro da medula e, ao mesmo tempo, imagino o joelho, as lesões, imagino ele saudável. Quanto mais eu compreendo de anatomia e fisiologia, mais eu vou estar no comando presente naquilo que estou fazendo, meditando. Estado de presença, de transfusão da minha alma para dentro do setor. Ficou mais fácil? Se fosse na água, eu vou concentrar minha ação na água, orando, benzendo, magnetizando a água e intencionando o que eu pretendo para com ela. Se for a água solarizada, meio copo, um copo vazio, frente ao sol pela manhã, eu vou trocando de um copo para outro, vou mentalizando o que pretendo, dialogando com o Cristo em mim, com o Cristo cósmico, ou os Cristos na intimidade do Sol. Os raios solares vão penetrando a água que eu vou trocando de copo a copo. A energia do ar vai atravessando e imantando esta água.
Então, de dentro para fora o meu conteúdo, de fora para dentro. Então, eu oro colocando o meu patrimônio e a prece trazendo o patrimônio externo e eu vou construindo uma realidade em conexão com todo o cosmos. Após o ato, eu vou usar para aquilo que eu planejei, para a harmonia do meu mundo, para os demais que convivem comigo, para um animal de estimação, para uma plantinha, seja lá para o que for. Creio que suficiente por enquanto. Eu só vou comentar o que a Sueli falou aqui. Ela fala assim, então a oração é muito mais uma postura interna e não apenas recitar de palavras. Ela tem Exato, razão porque é um processo de iluminação, como eu disse, de dentro para fora. Para Allan Kardec, ele narra que na oração cada frase deve revelar uma intenção. Por isso que eu falei, vamos trocar frases, experiências, diálogos. Então, quando nós falamos de oração, então é um processo, é uma pauta de trabalho. Então, independe de palavras, mas de atitudes. Sentimentos. Então, o que eu estou mentalizando, eu estou apresentando uma proposta para a minha consciência ou para as consciências do entorno. Então, conforme a minha sinceridade, conforme a verdade, bondade, utilidade daquilo que pretendo, eu vou conectando-me com todos os seres que já vivenciei, que está no meu próprio universo, e com todos os seres em todos os mundos. E conforme a pauta, eu vou trazendo de todas as frequências o contexto para que haja execução da pauta. Então é um estado, segundo Allan Kardec, tanto na Revista Espírita quanto no próprio Livro dos Espíritos, a oração mais eficiente é o trabalho. A ação consciente daquilo que se faz. Então, um ato consciente. Então, eu sei o que eu estou fazendo com a água. Sei como tomar a água, que não é simplesmente engolir a água. Em pequenos goles, mastigando, enriquecendo a água na própria boca, assimilando a vitalidade na água no processo de mastigação, as glândulas que se abrem e assim sucessivamente. Bom, aqui a Cristina, você fez o exemplo do joelho aí, através dessa meditação, com essas consciências de um joelho, e ela pergunta também como ela pode fazer isso daí com o nervo ciático, as dores de coluna que ela tem, se ela poderia fazer os mesmos efeitos. Então, a primeira coisa, Cristina... Voltei aqui. Tudo bem. Tá lá, Cristina é o nome... Tá, tudo bem, Cristina. Então vamos lá, Cristina. A primeira coisa, se você tem que observar, você está querendo carregar o mundo nas costas? Eu fiz todo um processo com a água e esqueci de dar trabalho à água, por isso o próprio corpo reclama. Então você está querendo carregar o mundo nas costas, Cristina? É isso? Porque quando a gente começa a preocupar com os problemas dos outros, começa a enrijecer aqui a cervical, a região dos ombros. E se as preocupações vão aumentando, isso vai descendo para a lombar, certo? Até concentrar lá no final da lombar, quase no cóccix, a região do nervo ciático. E o enrijecimento é tanto que prende o nervo ciático. E quando prende, a dor dilacerante nas pernas. Então, o processo de respiração e relaxamento, então você deitar em cima de um colchonete, por exemplo, ou uma superfície mais dura. O colchão mole não resolve. Você pode pegar uma toalha de banho, dobrar pelo meio, dobre no meio outra vez, agora enrole bem forte e faz um pequeno, certo, tufozinho. E depois, deitada, você vai colocar aquilo na região da lombar, cá no final, perto da onde está doendo, perto da onde está a parte do nervo ciático, quase no cóccix, um pouquinho para cima. No que você coloca essa toalha, que vai ficar praticamente a grossura do seu braço enroladinho. Assim que você põe, as vértebras abrem.
Se fosse em cima de uma maca, seria melhor. É como se você esticasse os braços para trás, como se fosse espreguiçar e ao mesmo tempo estica as pernas. E a toalha ali. Então solta. Se você tiver uma barra, um galho de uma árvore onde você pode segurar e soltar o corpo para as vértebras distanciarem, normalmente também o ciático solta. Ou uma bolsa de água quente na região, e também vai haver um relaxamento dos tecidos, vai te ajudar também. Mas o que mais importa é você concentrar a sua ação assim. Você vai imaginar no seu centro coronário a energia que você gostaria que resolvesse a problemática. Então você está mergulhando na sua consciência. Orar, iluminar-se de dentro para fora é o mais perfeito mecanismo de planificação. Está em Joana de Ângeles. De dentro para fora, e o mecanismo de planificação está na obra Rejubila-te. E agora, na obra O Filho de Deus, a oração é o mais potente mecanismo no processo da autocura. O remédio eficaz para a cura de todas as doenças da alma. Então, você imaginou uma luz, imagine um azul bebê, quase o azul do firmamento, entrando no seu centro coronário, mergulha na caixa craniana, entra pelo frontal, ou melhor, sai pelo frontal, inundou a sua caixa craniana, todos os elementos da estrutura do neocórtex, cérebro emocional, o cérebro primário, que nós chamamos de cerebelo, e agora você vai mergulhar dentro da medula espinal. A energia vai sair pelo laríngeo, continua na medula espinal, vai inundando todos os setores dos seus ombros, escorre pelos braços, viaja, sai no cardíaco, mais um tanto envolvendo o tórax, o abdômen, saindo no gástrico, saindo no esplênico, saindo no genésico. Então entrou a energia enobrecedora no seu centro coronário, que está girando no sentido horário, e saindo no sentido anti-horário no seu centro frontal e nos demais. Como se você colocasse uma água limpa e fosse saindo pelas estruturas, por esses pequenos orifícios, o que estaria lhe perturbando. E aquele processo de respiração, de relaxamento, de concentração, você está usando aqui. Após fazer isso, agora você vai imaginar o centro Kundalini, que está abaixo do genésico. Ele está aberto, só que agora no sentido horário, puxando ou trazendo da natureza para dentro de você a força de construção da nova realidade, a matéria-prima. Ela sobe, ela vai cruzando todos os centros, mas não vai ficar em nenhum. A sua intenção é trazer lá o coronário. Agora você fecunda com a sua proposta no coronário, ela entra no frontal agora no sentido horário. Todos eles agora no sentido horário, canalizando. Ou no primeiro instante pode ser no sentido anti-horário, fazendo como se fosse uma limpeza, ela levando mais um tanto para a natureza. Agora, ao mesmo tempo que ela entra vitalizando no sentido horário, ela desce e abrindo no sentido anti-horário e fazendo o processo. Então ela entra vitalizando e sai levando aquilo que não condiz com a nova proposta. Então, mergulhando dentro da medula espinal, você vai imaginar as vértebras, as cartilagens entre as vértebras, elas expandindo, ficando mais flexíveis, liberando todos os nervinhos, porque há, ao lado da coluna vertebral, duas colunas, estrutura que nós chamamos de centros nervosos, que está ali os neurônios somados de sensitivos
e os neurônios motores. Esses centros. Dentro da medula espinal, o de associação. Um traz a informação da dor que está ocorrendo, o de associação interpreta, o sensitivo traz, o de associação interpreta e o neurônio motor vai executar a sua ação, que é tornar mais resistentes as próprias vértebras, mais flexíveis e resistentes as cartilagens entre uma e outra, a expansão dessas cartilagens, a liberação dos neurônios sensitivos e motores e a perfeita harmonia e sincronização. Então vai entrando essa energia dentro da tua medula como se ela fosse saindo por todos os poros, iluminando todo o teu ser. Fazendo isso, ajudando com a toalha, o exercício de alongamento, rapidamente e deixando de querer carregar o problema do outro nas suas costas. Você resolva os teus, caminha, deixa o rastro, deixa o exemplo. Quem quiser fazer o que você está fazendo, você tem a receita. Mas não queira resolver o problema dos outros, porque o problema veio para o outro crescer. Se você faz pelo outro, ele não cresce. Ele vai tornar-se um parasita. Então faça ou viva e deixe viver. É isso aí. Grande dificuldade das pessoas, né? Uhum. E aí, dando continuidade, muitas pessoas já me confessaram assim, diante da meditação, nessa parte mais profunda da meditação, ela sente um medo que dá a impressão que o espírito está saindo do corpo. A Elizabeth não, foi a Lucy comentou sobre isso daqui, e a Marília, ela comenta aqui que às vezes quando estou fazendo prece ou meditação, entra seres parecendo querer penetrar e atrapalhar minha oração e meditação. Isso me incomoda. Isso é um terrível, um tremendo engano, tanto Lucy quanto Marília. A Lucy, o medo de sair do corpo, e a Marília, esses seres. Quando nós nos propomos fazer algo nobre no consciente, de imediato, isso é Joana de Ângeles, a cortina que divide o consciente do inconsciente se abre e o aparente adversário vem à tona. Então, se eu estou orando, se eu estou meditando, eu paro tudo e vou dialogar com esses seres. Falar do festim de núpcias, a ambiência que eu estou criando. Que eles são muito bem-vindos, porque são filhos de Deus, quer seja da minha consciência ou do entorno, são filhos de Deus. São expressões de Deus e ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor. Nem o pensamento, nem os sentimentos, nem um coração aparentemente perverso. Então eu paro a oração, paro a meditação, paro a respiração, relaxamento, concentração, paro qualquer coisa quando, aqui está no capítulo 10º do livro, às vezes eu começo a meditar e vejo a minha mente inundada de forças contrariando, que parece contrariar o que pretendo. E elas não querem impedir, porque se ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor, então elas não vão resistir também. E tanto na página 307 quanto 308, com Ramatiz e Leon Denis, mostra essa realidade também. Então naquele momento eu parei e vou dizer a esses seres aparentemente perturbadores qual o meu projeto. E todos eles estão sendo convidados para o festim. Agora, só não ficarão na ambiência harmônica quem não abraçar a minha causa. Para isso, a vibração de um pensamento harmônico, após orientá-los, vai repulsar tudo o que for contrário, aqueles que não aderiram à proposta, e atrair aqueles que querem. Mas enquanto eu não fizer isso, parar o que eu estou fazendo, porque eu chamei a atenção de quem estava aparentemente querendo mais do mesmo, e eu estou ofertando algo novo, diferente. Então, eu estou criando um condicionamento novo, eu estou mexendo com a minha inteligência, com a minha imaginação, com a minha memória, com as emoções, sentimentos e pensamentos. Antes, menos nobre, agora eu quero enobrecê-los. Eu estou iluminando de dentro para fora, eu estou me planificando na ação, eu estou propondo alguma coisa.
E a partir do momento que eu envolvo em vibrações amorosas as aparentes perturbações morais, convidando-as a mudar o curso de perturbadora para um ambiente pacificador. Assim que eu começo a fazer isso, começo também a conversar com o corpo, porque ele pode começar com comichões, com taquicardia, com vários processos de aversões, como está no livro também. Assim que faço isso, vou envolvendo as emoções, os estados aparentemente perturbadores, que parece os que estão querendo boicotar a minha própria proposta de iluminação, os boicotadores, eles se acalmam, se asserenam, porque não estão sendo expulsos, estão sendo convidados a iluminarem-se. Após fazer isso, eu posso continuar a respiração, o relaxamento, a concentração, que eu vou conseguir tranquilamente. Eles vão ajudar-me. É o contrário. Eles vão fazer tudo agora para proteger-me na ação que eu pretendo promovê-los. Quando eu temo sair do corpo e não voltar, apego ao corpo, apego às pessoas, às coisas. Se eu começar a fazer um processo de respiração e me ver fora do corpo, Lucy, Marília, eu nem olho para trás. Nem olho. Vou na direção da minha consciência e me lanço. Porque a consciência está presente em cada partícula do corpo. Se eu sair, ela está cuidando. Então ninguém vai ficar abandonado. Agora, se eu estou pronto para tornar-me um com a minha consciência e ser fiel a ela, se eu me ver fora do corpo, não vou pensar em você, nem na Marília, nem no Luiz, nem em ninguém. Primeiro eu vou ao Pai, à minha essência. Depois, o que Ele ordenar, porque agora eu só faço a vontade dEle. Já não sou mais eu quem vive. Ele está presente em tudo, eu com Ele vou estar presente em tudo também. Tudo bem? Vamos lá. Beleza. Lindo e corajoso. Ainda nós temos realmente o apego ao corpo, né? E temos dificuldade dessa liberação e desse encontro com a própria consciência. A Beth, ela faz uma pergunta, mas eu vou transformar a pergunta dela numa afirmação que você já comentou. No momento da meditação, podemos interagir com o laboratório interno e chegar até o laboratório cósmico. E essa é a coisa da meditação. Exato. A partir do momento que eu vou da periferia e chego ao âmago da minha consciência, quando eu chego lá, eu já sou um com a minha essência e juntos somos um com Deus. Aí nos sentimos num estado nós chamamos de nirvânico, ou nirvana, ou samadhi, ou samadhi. Ou encontrei o reino de Deus em mim, o Cristo e o Deus também. Isso aí. Aí a Ana Paula Marques, ela comenta sobre a resposta que você deu lá atrás sobre a coluna, né, as dores de coluna. Ela fala, tenho me preocupado muito com meu filho. Então é por isso que estou com enrijecimento na coluna cervical. É uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma afirmativa. É uma afirmativa, Ana Paula. Isso é um fato. Então deixe ele andar com as próprias pernas, com as próprias luzes. Agora ajude-o exemplificando. Agora não queira colocar os problemas dele nas suas costas, porque senão ele não cresce. Então dê responsabilidade, atividade desde tenra idade. Aí ele vai crescer, você cresce, se tornam parceiros para a eternidade. Então quer ajudar alguém, ajude-o libertando da sua dependência. Então quando a gente deixa a pessoa na nossa dependência, ele não cresce e nós sobrecarregamos o nosso próprio universo, a gente acaba não crescendo também. E muitas vezes é exatamente o que ele quer. Fazer com seus próprios... Exato. Às vezes ele quer limite, ele quer responsabilidade, ele quer aprender. Agora, nunca impeça uma criança quando ela quer te ajudar a fazer alguma coisa. Se a coisa que ela quer te ajudar
coloca a vida dela em risco, arranje qualquer outra coisa para que ela se sinta útil. Ela quer trabalhar, e o trabalho dignifica o ser. Se nós impedimos os nossos filhos de trabalhar, eles se tornam parasitas. Então tem criaturas com 17, 18 anos ou mais, tem criaturas que a gente conhece com 30 anos, 40 anos, como se não crescesse, como se fosse recém-nascidos, dependentes, simplesmente seres parasitários. Sem dúvida. E acaba comprometendo tanto aquele que segurou ele nessa libertação, e quanto ele também, que acaba se acomodando nessa segurança materna ou paterna. Exato. E acaba atrapalhando. E aí a Mayra Souza, é uma explicação que eu também ia fazer. Amei essa explicação da rotação dos chakras. Horário para absorção e anti-horário para drenagem ou eliminação. Entendi assim. Eu também entendi como ela. O projeto, e aqueles que não aceitaram o projeto saem nesse sistema anti-horário. E o convite da natureza, que é importante, traz todo esse material a ser usado nesse projeto. Então, já que você interessou, Mayra, então mais uma. Então, não é só o caso do anti-horário, você está liberando. Você está expandindo a tua aura também. Se você entra numa ambiência que não está legal, você gira o seu centro coronário no sentido horário, canalizando, porque ele sempre funciona no sentido horário, trazendo energia para você. E, ao mesmo tempo, os demais, você vai inundar o meio com o seu energismo. Aí no sentido anti-horário, sair de você para o meio. Então funciona da mesma coisa. Você pode estar trazendo energia nobre e, ao mesmo tempo, devolvendo para a natureza a menos nobre, momentaneamente. E, ao mesmo tempo, você trazendo energia nobre e espalhando energia nobre, todo mundo funcionando no sentido anti-horário do frontal para baixo. Então, se você percebe que o ambiente está superior a você, se acalme, respira, relaxe e deixe os centros todos no sentido horário, absorvendo do meio o que você busca para o seu equilíbrio. Isso aí. Aqui a Lucy está dando uma corrigida em mim, porque eu juntei as duas perguntas dela e dessa amiga minha, e ela está explicando, não tenho medo, gostaria de aprender a sair do corpo. Então ela já está disposta a encarar essa situação. Aí a Marcinha Conceição, ela faz uma pergunta interessante. Senhor, quando faço orações ao meu filho, sinto uma pressão enorme na minha mente. Isso também é normal? Ou é apego também? Vamos lá. Isso é por minha conta, o apego. Tá? Então, vamos. Para que você está fazendo a oração? Querendo resolver a problemática dele? Talvez seja por isso essa pressão na tua mente. Então, quando eu faço uma oração para alguém, eu estou enviando forças e estímulos para o universo desse alguém. Então, se for para o meu filho, seja lá para quem for, eu não estou enviando o energismo para resolver o problema do outro. Eu estou enviando o energismo para estimulá-lo a resolver-se, a resolver os seus próprios problemas. Então, quando eu oro, eu estou iluminando de dentro para fora. Quando eu oro para alguém, eu estou enviando forças inspirativas. De dentro para fora, eu trouxe forças intuitivas. E quando eu direciono da minha mente para outra mente, eu estou inspirando o outro a fazer aquilo que eu faço no meu próprio universo. Ficou entendido? Então, quando você intenciona resolver o problema do outro, às vezes o próprio universo do outro reage contra você. Porque ele não quer que você resolva o problema dele, quer que você ensine ele a resolvê-lo. Aí você ajuda. Então, quando nós recebemos outro dia uma mensagem muito coerente, a primeira cesta básica alivia a fome do semelhante. A segunda ajuda ele a equilibrar-se a buscar o emprego. Agora, se eu der a terceira, eu já estou atrapalhando. Eu já estou deixando ele na dependência. Então, quando eu oro para alguém, eu estou orando, convidando a consciência desse alguém
a fazer alguma coisa para mudar aquela situação, aquele quadro perturbador. Então a minha consciência está mergulhando na consciência do outro e colocando à disposição para exemplificar aquilo que eu estou pedindo para o outro. Então eu começo a exemplificar na minha vivência, sem querer que o outro saiba, porque o exemplo transforma o contexto, porque ele vai arrastar o contexto. Agora, fazer pelo outro, o outro permanece na miséria moral, intelectiva, ou seja lá o que for. Então, beleza. Agora tem uma pergunta bem delicada, a gente poderia comentar assim, a meditação, a oração, para que nós auxiliássemos um amigo da gente, um filho, em relação à droga ou ao álcool, a qualquer vício desses aí, qual é a postura minha que eu quero ajudar esse ser? Tá? Não vou comentar o nome, que eu acho que não tem necessidade. Não tem problema, então vamos lá. Então a primeira coisa, até ultimamente eu tenho dito nas palestras, às vezes eu faço, né, num tom de brincadeira, para poder puxar um gancho. Como eu falava no passado, não leia o Evangelho no lar. Não estude o Evangelho no lar. Não faça o Evangelho no lar. Seja o Evangelho no lar. Agora, quem não esperou chegar na quarta potência aqui, já desligou. Já desligou. Às vezes, na primeira, já desequilibrou a pessoa. Não faça o Evangelho no lar. A pessoa já fica ali. Não ouve o resto. Agora, não leia, ela já não ouviu. Não viva, ela não ouviu também. Ela ficou lá no primeiro. Seja o Evangelho. Agora, se ela acompanhou com tranquilidade, ela entendeu o seja. E veja o que eu pergunto às pessoas. Você faz feitiço, Luiz? Você. Estou perguntando agora para você. Pela palestra que eu assisti, que foi feita em Santos, geralmente eu estou fazendo meus feiticinhos. Mas eu corrijo antes dele se completar. Porque eu já tenho consciência, mas eu já faço de vez em quando uns feiticinhos aí. Mas às vezes eu olho para você durante a palestra e falo, você tem cara de feiticeiro. Mas você está vendo que eu não estou falando com seriedade, você está acompanhando meu raciocínio. Agora, se você parou aí e me julgou, você ficou aí. Ficou parado. E aí eu olho para outro, você faz macumba? Você parece que tem cara de macumbeira. E quem julgou e fechou questão, ficou ali. Ele está falando que eu sou macumbeira, o outro eu sou feiticeiro. Você faz bruxaria? E aí, às vezes, eu falo, você parece que tem cara de bruxa, tem cara de bruxa, né? E quem julgou já ficou ali também. Você faz magia negra? Porque o ponto é esse quarto elemento. E aí, fala, a pior magia negra é falar da vida alheia. E aí começa a explicar. Feitiço é quando eu dou pequenas espetadas na vida das pessoas. Então, aquelas pequenas fofocas que a gente fala que é uma mentira branca, fofoca sem maldade, faz uma pequena chacota, isso é o feitiço, enfeitiçar a vida das pessoas. Agora, quem fechou questão lá no início já não ouviu, não está ouvindo isso aqui mais. Aí, a macumba, normalmente, quando a gente faz um despacho, faz aquele trato com os elementais, mata alguma coisa, você está encomendando algo mais sério para prejudicar alguém. Então é quando você faz uma fofoca desejando derrubar a pessoa mesmo, prejudicar a pessoa. Mas é uma fofoca ainda mais leve. Bruxaria, você imagina um caldeirão, a bruxa, o bruxo, juntando tudo ali para fazer algo bem potente. Então é quando você junta vários podres da pessoa, destruir. Porque a macumba você colocou em evidência numa encruzilhada, que é o simbolismo, algo daquela pessoa. Agora a bruxaria se juntou vários podres da pessoa e começa a divulgá-los. Agora a magia negra é quando você já deseja que o outro morra mesmo, desapareça da sua vida. E a pior magia negra, que o enredo da proposta é essa, é falar da vida alheia. Aí eu brinco com todo mundo, ninguém faz isso. Não. Então, todos nós fazemos magia negra, bruxaria, macumba e feitiço. Só que não percebemos que estamos fazendo. Então, desse modo, quando nós intencionamos fazer estas situações, nós vamos perceber que estamos fazendo o que ela perguntou. Repete de novo a pergunta agora, ou a colocação da última.
A colocação dela era como que ela poderia auxiliar através da oração ou a própria meditação. Só queria que você marcasse para a gente fazer o contexto. Agora veja lá, você quer ajudar um dependente químico. Você está querendo se complicar, né? Me complicar? Não, mas você, que veja. Se você ainda faz feitiço, macumba, bruxaria ou magia negra, jamais você vai conseguir, porque tudo isso é mais potente do que a química em si. A cocaína, a heroína, o crack, seja lá a droga pesada que for. E além de tudo isso, você não tem nenhum vício físico, moral, melhor dizendo. Você não faz pequenas fofocas, você não coloca em evidência a pessoa, você não junta vários podres da pessoa e nem comenta nada da pessoa. Você já venceu isto. Mas você tem algum vício? Você fuma, você bebe, você come em demasia, você usa o sexo em desequilíbrio? Então, se você tem algum vício psíquico ou físico dentro de você, quer ajudar o outro, resolva aquilo em você. Porque o exemplo de um transforma o contexto. Porque o dependente químico, ele quer a liberdade. É justo a busca da liberdade. Agora, o meio que ele está usando é que não dá certo. Porque ele está matando o corpo para sentir momentaneamente sensação de liberdade. Porque quando usa a droga joga o corpo, com aquela presença da droga, joga a alma fora do corpo. Então dá a impressão que ela está livre. E como ela saiu um pouco, a mesma dose não vai ter o mesmo efeito. Aí vai ter que ter uma dose maior para ela sentir situação semelhante. Então, quer ajudar alguém através da oração, da sua própria transformação, é possível. Então, nós vamos fazer um autoexame, uma autoanálise, vamos reconhecer as nossas deficiências e vamos rogar a nossa consciência a outras consciências, as intuições de dentro para fora, as inspirações, para que eu possa reformular os meus conceitos e, ao mesmo tempo, essas forças e estímulos do meu esforço bem direcionado, intencionando libertar o outro, vai chegar no universo do outro. Fala, não estou fazendo lá grande coisa, mas estou esforçando para fazer o máximo do mínimo que eu compreendo. Se antes eu comia mastigando meia dúzia de vezes, agora eu estou mastigando 30 vezes, 20 vezes, 40 vezes. Eu estou exemplificando. Estou corrigindo o desequilíbrio na área alimentar. Ao mesmo tempo, eu estou me esforçando noutros setores. Se antes eu tomava ainda os alcoólicos, agora já estou diminuindo, daqui a pouco já estou deixando, depois diminuindo o refrigerante, deixando. Então estou me esforçando gradativamente. Eu não vou sair da noite para o dia. Mas simultaneamente, quando eu faço no meu universo, tudo que existe no cosmos está recebendo, porque eu estou conectado com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos e com todas as minhas vivências também. Então, quer ajudar alguém? Então, você vai visualizar-se mais e melhor e visualizar o outro numa situação mais saudável, mais pacífica, mais serena e mais feliz. Então, ao mesmo tempo que eu direciono um convite para o outro, para que ele possa aprender a conhecer-se, a assumir a responsabilidade pela condução da própria vida e, ao mesmo tempo, construir a sua liberdade a partir da responsabilidade ante os deveres fielmente cumpridos, porque a criatura que começa a viciar-se, quer seja na alimentação, nos químicos de variada ordem, até um X ele dá conta, às vezes, com o trabalho, com o próprio vício. Mas a partir de um X, o próprio vício não deixa mais ele trabalhar. Então ele já começa a colocar o seu vício nas costas de alguém, porque ele começa a tirar de alguém para sustentar o seu vício. E tudo que nós vamos fazer para ajudá-lo é se eu não estou sendo um parasita também. Se eu não estou querendo tudo na mão. Se eu estou tendo autonomia na resolução da própria vida.
Então, a partir do momento que eu estou me esforçando para ser livre, responsável, consciente da minha realidade, agora eu estou, ao mesmo tempo, ressignificando o meu psiquismo e ajudando o outro, porque eu estou pensando no outro, eu estou desejando que o outro tenha uma nova experiência. Agora sim a minha oração funciona. Agora eu posso fazer o convite, enviar forças de estímulo e falar: veja que eu estou fazendo o meu esforço. Não uso o que você usa, mas uso algo mais leve, mas estou me esforçando para sair desse cenário também. Essa parte é bem interessante, né? Não adianta você querer que o outro abandone o vício. Se você tem ainda um vício, você pode até, né, como o texto que nós lemos sexta-feira na Fraternidade, achar que é um vício social e que não incomoda ninguém, e que o dela poderia incomodar ela e a sociedade, né? Mas na verdade tem que fazer essa reprogramação, ou então o desejo, como você terminou, sincero, né, que já está na programação, né, na evolução daquele processo que você tem como social. Né? Aí você vai ter a força moral do exemplo para que possa empenhar na ajuda da pessoa que você queira. O tempo está acabando, então a Cristina fez várias perguntas, uma delas, vou sintetizar, né? Você, Sebastião, você conseguiu algumas curas físicas do seu corpo. É possível nós, né, que ainda estamos aí em treinamento, né, em busca dessa ajuda, desse conhecimento, fazermos essas pequenas curas, e ela cita principalmente a coluna, nervo ciático, a trombose, se nós podemos também conseguir o que você já conseguiu. Qualquer um de nós, todos nós, isso é Joana de Ângeles. Pensam alguns que só consegue isso quem for superiormente evoluído em alguma parte. Joana de Ângeles fala: lê do engano. Qualquer um que se disponha a conhecer-se, a se melhorar, pode conseguir igual mecanismo. A cura mais importante não é a do corpo, é a cura moral. Então nós já conseguimos algumas coisas no corpo baseado na transformação de dentro para fora. Porque consertar o corpo não é tão difícil. Agora, mantê-lo consertado só por meio da transformação moral. Isso é a Joana de Ângeles também. Então, não adianta consertar o corpo e continuar o desequilíbrio psíquico, moral, emocional. Então, ao mesmo tempo que eu vou aliviando através de uma boa alimentação, da meditação, como nós falamos, da oração, da respiração, do relaxamento, daquilo que nós propomos, da mastigação consciente, no ato da mastigação eu vou mentalizando, e já aproveito para fazer o exercício agora final com a sua pergunta, algumas perguntas que sobraram dessa pauta, ou até de programas anteriores que não conseguimos resgatar. Vocês vão entrar no nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Lá tem à disposição de vocês 2 WhatsApps. O da Neuza Marques e o da Jussara Rocha. Então lá no Fale Conosco vai ter o telefone fixo, da Neuza e ao mesmo tempo o WhatsApp. O telefone fixo da Jussara e o WhatsApp. Então, num ou no outro, você pode enviar as perguntas que não foram respondidas aqui. Mas envie rapidinho, porque daqui a pouco nós já vamos gravar um outro programa para o futuro, respondendo as perguntas que não foram respondidas agora, para que a gente não se perca. Ainda quase que dentro da mesma pauta, de acordo com as perguntas. Então comece a visualizar-se tal como você gostaria de ser ou se tornar. Então as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes, porque se são ideias enobrecedoras, se são planos de futuras ações benéficas, eu estou mergulhando na minha essência consciencial, estou orando. E eu vou trazer para o meu cenário o energismo para reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Então, o que nós vamos fazer
Nós vamos concentrar-se numa visão saudável. Tudo isso é Joana de Ângeles. Nos vermos em condições de equilíbrio, daqui a pouco, ver-nos recuperados no plano mental, assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as futuras atividades que pretendemos concretizar. Então, inspirem, pensem, sintam, se acalmem. Então, inspirando, eu estou trazendo energia da natureza ou energias do cosmos para dentro de mim. Relaxando, eu abro os espaços. Concentrando a ação, eu vou no órgão lesado. Meditando, eu vou na consciência, trazendo novas realidades. Ao mesmo tempo que inspira, que relaxa, que concentra, você se visualiza iluminando-se de dentro para fora, do âmago da consciência às células do corpo. A pauta harmônica, serena, saudável e feliz, e os corpos saudáveis, serenos, pacíficos, felizes. Inspirem mais uma vez, sinta a presença crística, a presença cósmica, a presença da sua própria consciência em ti. Volte ao normal, em paz. Tudo está em paz. E continue fazendo isso na hora do banho, na hora da alimentação, nas orações, e repita as visualizações. Então caminhe e deixe o rastro. Para de querer carregar o mundo nas costas para poder curar. Agora, palavras mal colocadas geram dores nas costas, nos ossos, nos músculos, segundo Eubrício Barçanufo. E segundo Emmanuel, a palavra maldita ou dita mal pode matar. Matar células, tecidos, etc. Então, nossa gratidão profunda a você, telespectador, telespectadora, por ser a causa, a razão do nosso existir. As nossas emissoras afiliadas, a Rádio Portal da Luz, Rádio Web Portal da Luz, TV Web Frutal, TVC de Três Lagoas, Rádio Web Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, TVC Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, TV Web Frutal, em Minas Gerais. O programa vai ficar em nossa TV Web Despertar da Consciência, em nosso site. O nosso canal do YouTube, por meio do qual nós estamos interagindo. Convide um amigo para se inscrever, para clicar no sininho para receber as novas postagens e para interagir conosco. Domingo que vem vamos estar com Murilo Altafini, falando do efeito terapêutico da música. Vamos fazer um programa de entrevistas com ele, falando da música, do seu poder terapêutico, e ao mesmo tempo, como nós não vamos estar nas 2 semanas seguintes, então o programa que nós vamos gravar hoje e o que nós vamos gravar com ele vai suprir essas 2 semanas. Então ele vai fazer uma palestra após, só ele, falando de tudo que ele aprendeu com a música, o efeito terapêutico da música e às vezes cantando algumas melodias. Tá bem? Então os nossos patrocinadores, a Alvorada Veículos, a Matsumoto Imóveis, o Hotel Del Príncipe, a Pousada Colonial, José Benedito, Márcio, Bruno, Vanderlei, Ana Helena Matsumoto, nossa profunda e eterna gratidão. Paz a todos e até já.